Olá, e agora a gente vai começar mais um módulo, finalizando, quase finalizando aí os módulos da teoria, que é o módulo do pré-procedimento. Então, a gente tem toda uma preparação da sala, preparação do paciente antes do procedimento. Então, o primeiro passo muito importante é a avaliação do paciente, né? Então, fazer uma avaliação correta no paciente, ficha de anamnese, se esse paciente está tomando alguma medicação, se ele está em algum tratamento contínuo ou não, se ele já fez procedimentos estéticos recentes, né? Quais procedimentos que foram feitos, que a gente vai ver muito isso também nas associações e na prática. Alguns procedimentos a gente deve respeitar um determinado tempo para entrar com o endolaser. Registros fotográficos do paciente, né? Os famosos fotos de antes e depois para a gente ter, porque eu falo que o paciente acaba esquecendo e a gente também, mas principalmente os vídeos da retração mesmo que ele dá de pele, principalmente se a gente for fazer facial, a gente pode fazer os videozinhos de retração de pele ali momentâneo que ele acontece para o paciente também conseguir enxergar. E o paciente hoje, os nossos pacientes, eles são imediatistas. E tudo que a gente trabalha ali com estímulo de colágeno demanda um tempo, muitos pacientes não têm paciência. E o endolaser ele tem esse benefício porque na hora o paciente já consegue ver aquela retração. Então a gente fazer esses vídeos de antes e depois na hora é muito legal para o paciente. E depois, passou uns 40, 50 minutinhos, o paciente ele começa a já ter o inchaço, porque a gente vai ter anestesia em alguns lugares, algumas regiões ela é feita com solução de Klein, então tem soro, o soro incha um pouquinho mais o paciente, causa um edema um pouquinho maior no paciente. Então, o ideal é a gente fazer esses vídeos já ali na hora para o paciente já ficar feliz, satisfeito, porque depois ele vai inchar e aí ele vai ter todo um pós-procedimento que a gente vai falar em outro módulo. A prega de gordura, né, ou a circunferência, então quando a gente vai trabalhar corporal, sempre medir aquela prega de gordura com adipômetro, sempre fazer a circunferência também, né, com fita métrica. Espessura dérmica, a gente consegue avaliar essa espessura dérmica com registros, com fotos, com preguinhas, né, registros de fotos ali fazendo a preguinha do paciente, mas aqui nos nossos pacientes a gente tem o ultrassom também, que faz essa avaliação de espessura dérmica. Então a gente consegue avaliar realmente aqui em números a espessura que a gente conseguiu ganhar no paciente, mais firmeza, mais colágeno no paciente antes e depois. Os procedimentos realizados anteriormente, como eu falei, e sempre aferir os sinais vitais do paciente. Então, sempre aferir pressão do paciente, né? E sempre com o oxímetro ali na mão, controlando os batimentos do paciente, por conta do uso de anestésicos que a gente faz. Outra coisa muito importante durante a avaliação, quando a gente fala para o paciente, explica os benefícios, tem muitos pacientes que chegam aqui querendo fazer várias áreas. Então o que me incomoda ali é meu abdômen, meu flanco, minhas costas. A gente usa anestésico para fazer endolaser. Endolaser sem anestesia, ele dói muito, né? É um laser que está trabalhando em alta temperatura ali dentro da pele e principalmente se a gente for trabalhar ali para colágeno, um tecido mais superficial, né? Gordura, a gente fala que a gente não tem tanto ramificações nervosas para a dor, mas mesmo assim o paciente sente um pouco, óbvio, mas principalmente se a gente for trabalhar mais superficial, a dor é muito grande sem anestesia. Então, regiões maiores ou mais regiões, a gente tem que tomar cuidado, contanto a gente tem um limite de anestésico para usar no dia. Então, durante essa avaliação com o seu paciente, converse isso com ele também, para sempre fazer áreas menores por vez, né, por dia. E até por todo aquele processo que a gente contou da liquefação da gordura, que o organismo que vai fazer a eliminação, né, pelas vias orgânicas. Então, a gente não pode dar muito excesso ali para aquele organismo fazer aquela eliminação para a gente ter efeitos até melhores, né? Outro ponto importante do pré-procedimento é o planejamento com aquele paciente. Então, aqui a gente vai alinhar o número de sessões, dependendo da região que aquele paciente for fazer, dependendo do que aquele paciente se espera, que a gente alinha um número e intervalo de sessões. Isso na prática, a hora que eu for marcar os pacientes, todas as áreas corporais, a gente vai aprender a avaliar isso junto. E aí vai de acordo muito com o profissional também essa avaliação. Não tem um segredo, uma receita de bolo para vocês. Esse paciente X sempre são 3 sessões ou 2 sessões. Você vai avaliar o seu paciente, vai depender o que você também associou com aquele paciente. Então, às vezes você já vem
com procedimento associado de terapias, né? E aí o paciente vai fazer uma sessão de endolaser. Às vezes a gente precisa fazer 2 ou até 3 sessões, que é o máximo de sessões que a gente faz, dependendo de cada caso, tá? Alinhar a expectativa com o seu paciente é o que eu mais falo. Alinhe o que o seu paciente pode esperar para não frustrar o paciente. Intervalos entre as sessões, que a gente vai ver também lá na prática, associações de tratamentos, definir qual fibra a gente vai usar. Então, lembra do calibre da fibra, vamos definir o diâmetro da fibra de acordo com a região que aquele paciente for fazer. E aí, se aquele paciente for fazer um rosto completo, pálpebra, terço inferior, terço médio, às vezes a gente vai ter que usar mais de uma fibra, então já define quais fibras para você já deixar prontinho ali na sua sala de preparação. Definir os parâmetros para esse paciente, que eu já ensinei vocês sobre parâmetros, então aquele paciente, já ali na sua avaliação, no seu planejamento, você já vai definir o parâmetro que você vai usar nele. E a preparação da sala, né? E o material que a gente vai utilizar, prezando sempre a biossegurança. Então, sempre deixa a sala bem preparada, a gente vai ter que usar os kits estéreos, a gente vai ter esse manuseio nessa fibra que vai entrar dentro do paciente, né? Então, é diferente de cânula, que a gente não tem, às vezes, o acesso, né? Cânulas de bioestimulador, a gente não fica segurando no calibre, ali na espessura, né? Na própria cânula. A gente pega na seringa. Já aqui, muitas vezes, a gente vai ter que colocar a mãozinha ali na fibra para poder penetrar e aí a gente está contaminando. Então, sempre luva estéreo, material estéreo, campo, sempre prezando a biossegurança para evitar contaminações. E aqui a gente vai começar com as marcações da área de risco. Então, facial, a gente tem muitas marcações, né, que a gente faz ali de área de risco. Temos áreas que são inervadas e que a gente precisa tomar cuidado na hora de passar essas áreas. Corporal, a gente quase não tem marcações de área de risco, a gente pode fazer um campo muito maior, mas facial a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E aí vocês vão ter a aula bônus, que é de anatomia, e eu sugiro muito vocês assistirem até o final. Nessa aula de anatomia eu trouxe para vocês o que realmente interessa de anatomia, de regiões que a gente tem de alto risco para o endolaser, tá? Então, quando vocês assistirem a anatomia ali, vocês vão entender o porquê que a gente faz essas marcações e o que pode dar de errado ali nessas regiões. Então, geralmente, no rosto, a gente marca a área de risco com mistura labial de 2 a 3 centímetros, a gente não faz o laser diretamente nessa região. Nervo mentoniano, então essa região mentoniana a gente não trabalha com laser. Nervo supraorbital, a gente vai tomar um pouquinho de cuidado com ele. Lá na aula bônus de anatomia, a gente vai estar exatamente o caminhozinho que esse nervo orbital vai fazer e o que ele pode causar no paciente se a gente acabar ferindo, né, passando por ali. A base mandibular, a gente acaba também marcando ela aqui como uma área de risco, não passando o laser exatamente nessa base da mandíbula, por conta, inclusive, de uma ramificação nervosa que a gente tem, que é motora, né? Que é responsável pela nossa motricidade da nossa boca, dos nossos lábios, da nossa fala, e é o nervo marginal da mandíbula que passa por ali. E aí, se a gente ferir esse nervo, a gente tem as famosas complicações aí, que são os desvios de rima, que o paciente, que é reversível, mas o paciente fica bem incomodado porque demora a voltar. E o ramo temporal também é uma área de risco. Então, nessa foto aqui, dá para a gente ver as áreas em rosa, que a paciente está marcada, que são as áreas de risco. A área em laranja já é o lequezinho que eu fiz, porque eu trabalhei essa região de terço médio inferior aí dessa paciente. E a área em verde ali, eu ia começar a fazer a marcação para poder fazer a região de pálpebras da paciente. Para a gente começar o procedimento, a gente faz a preparação e já faz a anestesia local do procedimento, tá? Quando a gente usa procedimentos corporais, a gente prioriza para usar a solução de Klein por conta de quantidade mesmo de anestésico e áreas maiores, então para a gente ter mais segurança. Quando a gente usa facial, geralmente a gente usa apenas lidocaína sem vasoconstritor, anestesiando todo o caminho daquele leque que a gente vai passar com o laser. E a orientação é a gente não fazer bloqueios no paciente, tá? Anestesiar só superficial mesmo e o caminho que a gente vai passar a fibra. Cuidado com a dose de anestésico aplicado, isso a gente vai falar muito na prática. Na nossa aula prática a gente vai ter
uma profissional, né, que é da nossa equipe, falando muito sobre essa quantidade de anestésica segura também para cada organismo e a dose que a gente pode injetar. Bom, e agora finalizamos mais um módulo do nosso curso e nós vamos para o nosso próximo módulo, que vai ser ali o pós-procedimento, que também é muito importante no endolaser.